Olá, plugados e plugadas! Tudo bem por aí? No programa de hoje vamos conversar sobre a varíola do macaco, ou seja, monkeypox. Só para recordar, nos últimos meses houve um surto dessa doença nos Estados Unidos e na Europa. Já que no Brasil, o primeiro caso foi registrado em junho. Vamos juntos compreender sobre o contágio dessa doença, sua ocorrência e a gravidade. E também porque não está sendo mais classificada como varíola do macaco. E como sempre estamos em boa companhia, vamos bater um papo sobre o assunto com a infectologista doutora Carolina Alves. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Vamos começar então batendo esse assunto sobre a varíola? Claro, eu agradeço o convite. A gente agradece. Obrigado, doutora. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a varíola, né? E por que a gente não deve mais chamá-la de varíola do macaco. Bom, a gente tem evitado utilizar. Primeiro, a questão do termo varíola, ele nos remete àquela infecção que aconteceu até a década de 70, né, no mundo inteiro, que era uma infecção mais grave do que muito mais grave do que a gente está tendo hoje com a varíola do macaco. E o termo varíola do macaco, ele é estigmatizante para o animal, né? E vai, inclusive, né, nos lembra um pouquinho o que aconteceu com a febre amarela, né? Em que, nos surtos que a gente teve aí nos últimos 5 anos, em que as pessoas começaram a matar os macacos achando que o macaco ia transmitir a doença, quando na verdade o macaco é um marcador, né? O macaco adoece, é importante para a gente observar aquilo, para saber que o vírus estava circulando naquela região, e eliminar o macaco a gente não ia eliminar a febre amarela por causa disso. Então, só para livrar os bichinhos, né, desse estigma, a gente não tem utilizado o termo varíola do macaco. E a gente procura utilizar o termo monkeypox, que é o nome do vírus. Apesar de ser, né, a tradução em inglês, é o nome do vírus. Né? O monkeypox é o nome do vírus que está circulando agora, né, como você disse, Estados Unidos, Europa, e que a gente tem casos aqui no Brasil. Certo. Doutor, acho que é importante também comentar sobre a transmissão, como que ela ocorre, né? Sim, a transmissão, então, aqui, esse vírus, né, ele é um vírus endêmico, ele acontece na África já há muito tempo e surgem alguns pequenos surtos na África. O que a gente sabe, né, desse vírus que está circulando na Europa, Estados Unidos e no continente americano como um todo, né, é que a gente não sabe exatamente se o macaco ou outros mamíferos podem transmitir esse vírus para o homem, esse vírus que está circulando agora, né, para os humanos. Então, o que a gente tem de contágio até então é que as pessoas doentes, elas podem transmitir para outras pessoas por meio de gotículas respiratórias, né, por secreção, por sangue e pelo contato com as lesões da pele, tá? Então, nos remete muito, não tem como a gente separar isso, né, nos remete muito ao Covid. O Covid a gente utilizava as precauções respiratórias, né, por gotícula, por isso a gente utilizava máscara, a gente utiliza máscara, e as precauções por contato, né? Então evitar o contato com a lesão da pessoa infectada pelo monkeypox e com secreções, saliva, sangue dessa pessoa. Essas são as formas de contágio que a gente tem até o momento. O contágio por transmissão sexual, ela ainda está sendo estudada. Né? Existe essa recomendação, principalmente do CDC, né, americano, de utilizar o preservativo após o indivíduo que teve monkeypox. É recomendado que ele utilize preservativo por 12 semanas, porque isso não está bem esclarecido se pode haver a transmissão pela via sexual, tá? Doutora, então nós falamos sobre transmissão, queria que a senhora já abordasse um pouquinho por que a incidência dessa varíola ela é maior em homens.
Bom, esse é um dado muito inusitado, né? Mas o que tem se observado nesse surto que tem acontecido nesses países é que o número de homens infectados é infinitamente maior do que o número de mulheres, né? E dentre esses homens, a maior parte são homens que fazem sexo com homens, que se relacionam com outros homens. Isso a gente ainda não tem uma explicação, né? É possível que seja uma questão comportamental, porque a transmissão da monkeypox, ele exige um contato próximo, né? Um contato próximo, um contato um pouco mais prolongado. Então, é possível que as relações sexuais estejam transmitindo esse vírus, não pela via sexual propriamente dito, mas pelo contato próximo. E se a gente pega algumas comunidades, né, principalmente homens que fazem sexo com homens que se relacionam por meios de grupos sociais, de grupos, né, de encontro, pode ser que isso esteja acontecendo, mas esse processo está em investigação ainda, né, a gente não sabe, mas chama a atenção que esse vírus ele tenha cometido muito mais homens do que mulheres. E talvez fique um alerta também para usar preservativo, né? Com certeza, né? A gente já falamos em outras abordagens aqui, a questão do uso do preservativo como um cuidado pessoal mesmo, como uma medida mais importante, né, para a prevenção das doenças de transmissão sexual, né? Então é sempre bom a gente reforçar a questão do uso do preservativo. E tem algumas pessoas preocupadas por aí, doutor. Então, para a gente tentar amenizar e esclarecer com informação algumas dúvidas, vamos falar sobre sintomas, quais são os sintomas e se tem um tempo de duração também. Bem, nós não temos ainda, né, experiência clínica com o monkeypox, né? O que a gente tem ainda são dados da literatura científica. E o que a gente sabe é que a doença ela tem dois momentos, né? Os primeiros dias, o indivíduo pode apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo. E dentro de 2 a 3 dias surgem as lesões de pele, tá? As lesões de pele, elas surgem inicialmente no rosto e depois elas vão disseminando. Lembra um pouquinho a varicela, né? A catapora, tanto que varicela deriva do nome varíola, né? Varicela seria um diminutivo de varíola no latim. Então as lesões da monkeypox, elas parecem um pouco da varicela, talvez sejam um pouco mais profundas, né? Então quem já teve, os pais aí que tem crianças que já tiveram a varicela e a catapora, né, vão se lembrar que causa primeiro uma lesãozinha como se fosse uma picada de um mosquito, né? Depois isso vai evoluindo e forma uma bolinha de água, e essa bolinha de água surge um pus ali dentro, tá? Então é uma lesão que e depois disso forma uma casquinha, tá? Então essa lesão ela vai progredindo, né, ao longo dos dias, e chama atenção isso. Surge inicialmente no rosto, vai disseminando pelo corpo todo. Pode acometer a palma e a planta, né? A palma da mão, a planta dos pés, e tem a característica de causar ínguas, principalmente aqui no pescoço, na região cervical. E essas lesões, a febre, né, ao longo dos dias ela vai melhorando, a dor no corpo vai melhorando, e o que demora mais a passar são as lesões da pele. E de uma forma interessante, o indivíduo ele pode transmitir enquanto ele estiver com as lesões. Então, quando as lesões todas estiverem naquela fase de crosta, né, de casquinha, aí ele já não transmite mais. Isso, em geral, pode demorar até em torno aí de 2 a 3 semanas, tá? Vai depender muito do número de lesão que esse indivíduo vai apresentar, né? Poucas lesões, cicatriza mais rápido, muitas lesões, isso vai demorar um pouco mais, tá? Então, a transmissão, ela acontece enquanto a gente tem as lesões de pele. E sobre o diagnóstico, doutora, já existe algum exame que é feito? Bom, existem exames, né? Os exames ainda não são disponibilizados na rede privada, né? Então, quando a gente precisa dos exames, os exames são feitos no laboratório de referência do estado, né? Aqui para nossa região é a FUNED, em Belo Horizonte. E ele deve ser encaminhado pelo município. Não adianta o indivíduo querer bater na porta da FUNED, fazer o exame, porque isso não vai acontecer, né? Então, o profissional de saúde notifica o município da necessidade da coleta desse exame, o município providencia, tá? Então, são feitas
é colhido um suave, né, nasal, muito semelhante ao que é feito no COVID, e é colhido a secreção e a casquinha dessas lesões de pele para que sejam realizados exames específicos. Perfeito. Doutora, para a gente fechar, já estamos caminhando para o final, então eu queria que a senhora falasse sobre como se prevenir. Certo. A gente, né, nós temos que ficar atentos, se surgirem lesões de pele, é importante procurar assistência médica e aí utilizar a máscara, reforçar, né, a importância de utilizar a máscara nessas situações. Eu queria chamar a atenção só a algumas coisas que são os diagnósticos diferenciais, né, porque tem algumas outras doenças que se parecem um pouco com o monkeypox, né? Eu já falei de uma delas, que é a catapora, né, a varicela, e aí a gente entra, terminando o inverno, entrando na primavera, é quando surgem, quando a gente começa a epidemia de varicela, né? E a varicela, existe vacina para ela, então não que a gente vai vacinar de varicela vai prevenir o monkeypox, não tem nada a ver, mas pelo menos a gente está eliminando um fator de confusão, né? Existem outras condições, né? Nós falamos um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis, então a gente vai ter a sífilis, as lesões de pele da sífilis às vezes pode parecer com o monkeypox, né? E a prevenção, então, por hora, o que a gente tem é isso, é identificar rapidamente os casos, né? Fazer o isolamento domiciliar desse caso, a gente precisa monitorar os contatos desse indivíduo, né? Principalmente com relação à febre e surgimento de lesões, e a questão da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, né? É sempre muito importante a gente falar isso, principalmente para o público jovem. Bom, e é isso, né? Eu acho que nós estamos aí, enfrentamos aí uma pandemia de Covid, as pessoas, né, muito assustadas ainda, com medo de passar por tudo que a gente passou, de isolamento social e tudo aquilo. Mas eu acho que é estar atento às informações, procurar informações de qualidade, né? A gente sempre fala isso, que antes de histeria ou de qualquer pânico, a gente precisa procurar fontes seguras de informação, né? Estar atento aos boletins epidemiológicos que os municípios sempre liberam, né? E a gente ainda orienta a continuar utilizando a máscara como uma forma de proteção, né, do Covid, principalmente em instituições, em ambientes de saúde, né? Então eu acho que é isso. Obrigado pela participação, doutora. Muito obrigada. A gente já aguarda a senhora para o próximo programa também, né, doutora? E agradeço muito aqui a sua participação. Não, eu adorei o programa nesse novo formato. Obrigado, doutora. Chegamos ao final do Plugado de hoje. E vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar. Sempre compartilhar os nossos conteúdos. Belezinha? Olha só, se você quiser dar sugestões de temas, elas serão sempre muito, muito bem-vindas no nosso programa. Eu vou ficando por aqui com a doutora Carol. Até a próxima. Tchau, tchau.